Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui com o professor Jordano. Continuando nosso novo assunto, numerais. Hoje vamos trabalhar a parte 2. Vamos ver hoje a flexão dos números, né? Flexão de numeral. Vai começar pelos cardinais. Os números cardinais que variam em gênero são 1, uma, 2, duas e os que indicam centenas de 200 em diante. 300, 300, 400, 400. Então repara que cada uma dessas duplas que eu estou falando, você vai ter a versão masculina e feminina, singular e plural. Por isso flexão de número. Vai resumir principalmente nas questões de singular e plural. Olha exemplo. A Angélica tinha centenas de livros antigos no porão da casa. Centenas. Tá? Então aí nós estamos vendo a versão, o gênero feminino em uso. Cardinais como milhão, bilhão, trilhão variam em número. Quer dizer o quê? Ele tinha 1 milhão de tarefas, ou seja, um singular, único. Ele tinha 1 milhão de tarefas, já sua mãe, no mínimo 2 bilhões. Então, repara que não tem mudança de gênero, né? É sempre a mesma escrita, o que muda são os números. Os demais cardinais são invariáveis, não mudam quanto ao gênero e nem ao número. Exemplo, ela tinha 8 tarefas, mas terminou sem fazer nenhuma. Repara o uso do 8 aqui nesse último exemplo. Não teve mudança, não tem 8, nem 8, só existe 8. Ordinais. Os números ordinais variam em gênero e número. Primeiro, primeiros. Primeira, primeiras. Augusto foi primeiro a chegar na quadra do 9º ano. Depois chegou uma tropa dos segundos anos do médio. Foi demais para ele. Então repara, o artigo e o numeral, todos na primeira parte masculinos, singular. Já na segunda parte, uma tropa. Uma tropa, com certeza são várias pessoas. Uma tropa dos segundos anos do médio. Uma turma, né? Então, primeiro, singular. Segundo em diante, plural. Multiplicativos. Quando acompanham substantivos, os multiplicativos flexionam-se em número, concordando com o substantivo. Então, nós temos aqui um pessoal que trabalha o substantivo e a mudança dele é através do número. Ele tomou um suco duplo. Suco aí venceu o substantivo. Ele tomou 2 sucos duplos. Olha lá, 2 sucos duplos. Nós temos aí exemplos de numerais multiplicativos. Fracionários. Os fracionários variam em número, concordando com os cardinais que os acompanham. 1/3, 1/5, está aqui o cardinal, 1. 2/3, 3/5, 2, 3, eles são os cardinais. E os fracionários, 1/5, 1/3, metade, todos são fracionários. Olha um exemplo no texto. Aquele terreno custou 1/3 do seu preço original. Mas depois de uma pesquisa, constatamos que numa cidade vizinha próxima havia os terrenos 3/5 menor que este, cobrando o mesmo preço, então não foi um mau negócio. Coletivos. Os numerais coletivos flexionam-se em número, apenas em número, viu galera? Número, 1 dúzia, 1 milheiro, 2 dúzias, 2 milheiros, só no número, ok? Não muda de gênero.
Emprego dos numerais. Para designar papas, reis, imperadores, séculos e partes em que se divide uma obra, utiliza os ordinais até décimo, e a partir daí os cardinais, desde que o numeral venha depois do substantivo. João Paulo, segundo, tomo 15. Dom Pedro, terceiro. Luís, 16. Ato 4. Capítulo 20. Século oitavo. Século 21. Canto nono. João 23. Para que sempre o substantivo venha antes do pronome. Ambos, ambas são considerados numerais. Significam um e outro, ou então os dois, uma e outra, as duas. E são largamente empregados para retomar pares de seres aos quais já se fez referência. Pedro e João parecem ter finalmente percebido a importância da solidariedade. Pedro e João. Ok? Então, por isso, ambos. Ambos agora participam das atividades comunitárias do seu bairro. Então, em vez de eu repetir novamente Pedro e João, eu posso só escrever ambos. Vai estar certo do mesmo jeito. Agora vamos ver se você entendeu. Você vai ler esse texto, Viagem à Lua, no Mundo da Lua. E o que você vai fazer depois? Na passagem, o século XX entrou para a história. O substantivo coletivo numérico indica. Aí você vai marcar uma dessas opções. Ok? Dá uma pausa, leia o trecho, leia a questão e tente fazer. Então, repara, na passagem, o século XX, não é 20º, passou de 10, já não é mais ordinal, né? Então, o século XX. Substantivo coletivo, século. Então, 1000 anos, eu estou falando de um milênio. 10 anos, eu estou falando de uma década. E 100 anos, aí sim eu estou falando de um século. Logo, a alternativa correta, letra A, 100 anos. O numeral que compõe a frase "A chegada ao destino aconteceu 4 dias depois e Neil Armstrong exprime". Então, nesse fragmento que nós retiramos do texto, né, cadê o numeral? Então, nós temos aqui o numeral cardinal 4. Então, não vai ser numérica, não vai ser fracionada, nem multiplicativa, muito menos coletiva. Logo, nós estamos falando de uma quantidade certa. Esta é a alternativa correta. Gente, fico por aqui e obrigado pela companhia. Até a próxima.